Olá, povo de Deus, sábado, 27 de agosto de 2022, 21ª semana do Tempo Comum, Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. Nossa reflexão de hoje é a partir da primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 26 a 31, e Mateus 25, de 14 a 30. Irmãos, considerai vós mesmos como fostes chamados por Deus, pois entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido, para assim confundir os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco, para assim confundir o que é forte. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado, o que não tem nenhuma serventia, para assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante, para que ninguém possa gloriar-se diante dele. É graças a ele que vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e libertação, para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. No texto de hoje, Paulo descreve as comunidades de Corinto como sendo compostas de pessoas simples. Podemos deduzir que havia muitos escravos convertidos ao cristianismo, pois Corinto era uma cidade com 2 portos e havia muitos deles transportando mercadorias de um porto a outro. E Paulo os valoriza muito e lhes revela que aos olhos de Deus eles são muito preciosos. O projeto de Deus é contrário aos projetos humanos. A sociedade valoriza e dá lugar aos ricos, aos poderosos, aos intelectuais, aos que têm status, beleza física, facilidade de expressão, etc. Consequentemente, desprezam e não dão importância àqueles que não se encaixam nesses padrões. Deus, porém, subverte a sociedade e os projetos humanos. Para estabelecer e realizar os seus projetos, ele se alia aos pobres, fracos e simples, porque estes não são autossuficientes e se abrem para Deus. É na pobreza e fraqueza destes que Deus manifesta a sua força. E a manifestação máxima do poder e da graça de Deus é Jesus crucificado, pois a cruz é o símbolo da fraqueza, do fracasso e da vergonha, porque nela eram executados os criminosos. A verdadeira comunidade cristã é a dos pobres. Ela está aliada à sabedoria do projeto de Deus. Por isso, é portadora da novidade que provoca transformações radicais. Mateus 25, 14 e 30. Disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade, e em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles, lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhes mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei.
O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. E o patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste, ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo, escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. E em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, joga-o lá fora na escuridão, ali haverá choro e ranger de dentes. O capítulo 25 de Mateus tem 3 parábolas. A primeira podemos chamá-la de parábola da vigilância esperançosa. A segunda nos ensina a esperar arriscando. E a terceira nos fala do juízo final. Hoje temos a segunda para a nossa meditação. Se com a primeira parábola das virgens prudentes aprendemos que devemos estar preparados, pois ninguém sabe o dia e nem a hora do fim, com a de hoje percebemos que não basta estar preparado esperando passivamente a manifestação de Jesus. É preciso arriscar e lançar-se à ação, para que os dons recebidos frutifiquem e cresçam. Jesus confiou à comunidade cristã a revelação da vontade de Deus e a chave do reino. No julgamento ele pedirá contas por esse dom. A comunidade o repartiu e o fez crescer ou escondeu da humanidade? Como nos explica Luiz Alonso Schecker, nesta parábola dos talentos, Jesus nos transporta para o mundo da economia, que também vale para explicar o mistério do reinado de Deus. A simples expectativa e vigilância se convertem e culminam aqui em responsabilidade para a ação no mundo. A responsabilidade é proporcional ao talento recebido para o serviço. Prêmio e castigo pela administração se orientam para o julgamento definitivo. O relato se concentra no serviço ao patrão, dono único do dinheiro, e não fala expressamente do serviço aos outros. Ele reparte livremente e não de modo arbitrário seu dinheiro, levando em conta a capacidade de cada um. E essa capacidade que cada um tem é também dom. O patrão se ausenta e tardará a voltar. Já não menciona uma chegada iminente. Quando volta, pede contas da administração, uma espécie de julgamento no qual o patrão qualifica a conduta e retribui. Os 2 primeiros são responsáveis e cumpridores das suas obrigações. O terceiro é mau e preguiçoso e procura colocar a culpa no patrão exigente. Realmente, o medo do risco paralisa. A inércia se afirma na preguiça. Prêmio e castigo são de cunho escatológico. Prêmio, participar do banquete escatológico do Senhor. Castigo, a expulsão e as trevas da morte.
Coloquemos nossos dons a serviço dos outros. Façamos com que eles se multipliquem na construção do reino. É preciso sair da zona de conforto e pôr a mão na massa. É preciso também vencer o medo e não ficar jogando a culpa da nossa preguiça nas costas de Deus. Trabalhemos sem esperar pela recompensa. Basta confiar na bondade de Deus. Santa Mônica assim o fez e recebeu o convite de Deus. Venha participar da minha alegria. Um beijo no seu coração.